vai ter frio aqui dentro. Hoje é o quarto estudo da Bíblia, só que é o Espírito que diz a igreja. Essa palavra está queimando no meu coração, igreja. Eu estou sentindo a presença de Deus queimando nesse altar, queimando no seu coração. Igreja, vai estar no YouTube depois, tá bom? Depois você entra lá, veja várias vezes, tá bom? Toda a igreja, veja, reveja, tá bom? Porque não precisa nem se anotar, que vai ter no YouTube livre para você. Então abra sua Bíblia para começar. É o quarto estudo do Apocalipse, capítulo 12, versículo 7. Só que hoje vai ser completo. Vamos falar sobre o aguilhão da morte. Glória a Deus. Apocalipse 12, 7. Que é a introdução, né? É importante a introdução. Vou fazer uma panorâmica. Uma pequena panorâmica. Lembra, pastor Carlos, pastor Jean, que falava desse jeito ali? Lembra? Vou fazer uma pequena panorâmica. Eu uso até hoje essa panorâmica. É resumo. Então, Apocalipse capítulo 12, versículo 7. É importante que toda a igreja acompanhe. Essa palavra é a salvação da humanidade. Porque quantas pessoas que estão desenganadas pela medicina, pessoas com trombose, osteoporose, com gangrena, cortando o dedo, cortando o pé, cortando a mão. Quantas pessoas sofrendo por falta do conhecimento. Milhares de pessoas sobre a terra. Quantas mulheres com nódulo no seio, cortando o seio. Tem milhares sobre a terra. Aqui a pessoa vê quantas pessoas. Quem lembra do casal que veio uma senhora e mais um casal que foi na outra igreja lá quando a gente estava, que veio o marido, veio a sogra? Quem lembra desse dia? Que a mulher veio que ia tirar um seio, que estava com câncer. Era lá na outra igreja. E foi lá para dentro, sumiu. Então Deus, Ele quer falar com você. Então Apocalipse 12 diz assim, presta atenção. E houve batalha no céu. Miguel e seus anjos batalhavam contra o dragão. Batalhava o dragão e os seus anjos. Diga assim comigo, mas não prevaleceram. Nem mais o seu lugar se achou nos céus. Amém? Então aqui versículo 9. E foi precipitado, jogado, o grande dragão, a antiga serpente, diga-se chamada o diabo e Satanás, diga-se que engana todo o mundo. Amém? Você pode aplaudir o nome do Senhor bem forte. Estou dando tempinho. O pessoal que estão pegando lixo, estão trabalhando, né? Presta atenção uma coisa aqui. O diabo e Satanás, que engana todo mundo, ele foi jogado na terra e os seus anjos foram lançados com ele. A palavra de Deus diz lá em Gênesis capítulo 1, versículo 1. E a terra era sem forma e, diga-se, vazia. Diga-se sem forma, porque Deus não havia acabado a terra. Então era sem forma. Vazia, diga-se, porque Deus ainda não havia criado
a natureza, as plantas, animais e também o homem. Então a Bíblia fala sem forma e vazia. E a Bíblia fala também que havia trevas sobre a face do abismo. Sobre a face. Face significa em cima, sim ou não? Sim. Você está vendo a minha face aqui? A minha face está escondida. Você está vendo, não está? Então é isso. Então, no princípio Deus criou os céus e a terra era sem forma e vazia. A palavra de Deus diz que o Lúcifer era um anjo de luz. A palavra de Deus diz mais, que era um anjo regente do coral de Deus. A palavra diz também que ele era uma estrela no céu. Presta atenção. Eu não vou entrar na história, que vai perder muito tempo, mas eu quero que você entenda que Satanás deixou o orgulho, a soberba, a inveja entrar no coração. Já preguei sobre isso, hoje é o quadro. E Satanás dizia consigo mesmo que ele ia colocar o trono dele acima do trono de Deus, acima das estrelas. E ele conseguiu corromper 1/3 dos anjos. Estou resumindo só. Ele falou que Deus era tirano, que o anjo que seguisse ele ia ter benefícios. Ele conseguiu corromper 1/3. E aí vai haver uma guerra no céu, porque o diabo quer tomar o lugar de Deus. E houve batalha no céu, Miguel e seus anjos batalhavam contra o dragão, e batalhavam o dragão e seus anjos. Diga assim, mas não prevaleceram. Diga assim, eles foram derrotados. Quem sabia que Deus não se envolveu nessa guerra? Mais uma coisa que eu tenho para dizer para vocês, que é importante. Se Deus se envolver, o diabo para de existir, vira pó. Você tem que entender isso. Deus não se envolveu, deixou Miguel e os seus anjos, porque você pode receber a visita de um anjo. Abraão recebeu, Jacó recebeu, tanto é que Jacó, quem consegue lutar contra Deus? Jacó lutou contra o anjo, para você entender. Então você sabe. Então o que aconteceu? Presta atenção. Então Deus não se envolveu nessa guerra. Deus ficou neutro. Você vai ver também daqui a pouco. Você vai entender isso. Então Miguel e os anjos do céu, Miguel é um general no céu. É um príncipe no céu, para você que não sabe. Miguel é um anjo guerreiro. É o anjo mais poderoso que Deus tem. Você sabe que o Senhor Jesus, Ele é o Senhor dos exércitos. Então, Miguel é um príncipe. É um anjo poderoso e confiança, braço direito de Deus. Ele é o braço direito de Deus. Então Miguel e seus anjos batalhavam contra o dragão, a antiga serpente chamada o diabo e Satanás, que engana de novo, que engana enganar todo mundo. O que é esse enganar todo mundo? Ele foi precipitado na onde? E onde a terra engana todo mundo. Fala assim, menos eu. Engana pastores. Quantos pastores estão com câncer? Quantos pastores tomando remédio tarja preta? Quantos pastores com diabetes? Quantos pastores com coração inchado? Engana todo, até mesmo os escolhidos. Você tem que entender. Ele está aqui, na terra. Seus anjos foram lançados com ele, 1/3. Essa é a primeira parte. O
Porque eu quero que você entenda que o Senhor Jesus, ele testifica isso lá em Lucas, capítulo 10. Lucas 10. Nós vamos continuar, agora vai ter mais informações. Lucas 10. Glória a Deus. 10, 18. Então Apocalipse diz assim: houve guerra no céu, Miguel e seus anjos batalhavam contra o dragão, a antiga serpente, chamado o diabo e Satanás, que engana todo mundo. Ele foi precipitado na onde? Na terra. Quer dizer, foi jogado aqui para a terra, onde nós estamos. Aqui no versículo de Lucas 10, 18, diz assim, olha só, diga-se, disse-lhes, diga-se ao próprio Senhor Jesus, que já estava com o Pai. Ele viu. Que bom que ele viu, né? Porque só o Senhor Jesus que poderia contar, sim ou não? Sim. Só ele, que estava lá. Aí ele vai ensinar para os seus apóstolos, ensinando para mim e para você. O que o Senhor Jesus viu? Você vai ver também Apocalipse isso. Vamos lá. Lucas 10, 18. Vamos lá. Diga graças a Deus. Versículo 18. E disse-lhes o próprio Senhor Jesus: eu via Satanás como raio caído aonde? No céu. E lá em Apocalipse capítulo 9. Vamos lá. Apocalipse de novo 9. Aqui já é coisas novas, tá? 9. Versículo 1, para você entender isso. Como aconteceu? A terra era sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus disse: haja luz, houve luz. Vamos lá. E o quinto anjo tocou a trombeta e vi, diga-se, uma estrela que do céu caiu na onde? Bate com Lucas 10, 18 ou não? Está vendo? É a mesma palavra. Então, vou repetir. Aqui já é coisas novas, hein? E o quinto anjo tocou a trombeta e vi. É a mesma palavra? Uma estrela que do céu caía na terra. Diga-se, foi-lhe dada a chave do poço, do abismo, e abriu o poço do abismo e subiu fumaça do poço, pastor, como a fumaça de grande fornalha. E a fumaça do poço escureceu-se o sol e o ar, e a fumaça vieram gafanhotos. Gafanhotos já estão aqui, igreja? Sim. Tem ou não tem? Tem. Quais são? Diga-se, migrador. Termina com dor. Fala comigo, vocês estão com medo de mim? Vocês estão com sono? Quer que eu volte lá atrás e comece de novo? Não. Você não está entendendo? Não. Ah, bom. Diga-se, migrador. Termina com dor. Cortador. Termina com dor. Devorador. Termina com dor. Destruidor. Termina com dor. Você já está entendendo? São esses que está sobre a terra. Que você vê lá Moisés, essas pragas vêm. Já está aqui. Então, continuando. Versículo 2. E abriu o poço do abismo, e subiu fumaça do poço, como a fumaça de uma grande fornalha. Com a fumaça do poço escureceu-se o sol, e a fumaça vieram gafanhotos sobre a terra, e foi-lhe dado poder, olha só, como o poder que tem os escorpiões da terra. E foi-lhe dito que não fizesse dano
a erva da terra, nem a verdura alguma, nem árvore alguma, diga assim, mas somente aos homens. Mas somente aos homens. Então você está aprendendo aqui. Está vendo? Migrador termina com dor, cortador termina com dor, devorador termina com dor, destruidor termina com dor. Então o que tem a poder sobre os homens é o que está acontecendo. Como a Bíblia diz, que o salário para o pecado é o quê? A morte é o que? A natureza de quem? É de Deus ou de Satanás? Tá bom, vamos continuar. Olha só, versículo 4. E foi-lhe dito que não fizesse dano à erva da terra, nem a verdura alguma, nem a árvore alguma, mas somente aos homens. Diga-se que não tem na testa o sinal de Deus. Diga-se, o sinal de Deus é a marca do sangue que o Senhor na cruz derramou pelos meus pecados. Quem crê e for batizado será? Quem não crê será? Quem não nascer da água e não nascer do Espírito Santo não herdará o reino. Você está entendendo? Ali também entra, diga-se, quem é nascido de Deus, o maligno não. O maligno não lhe toca. Diga num fio de cabelo. Você está entendendo? Então, os demônios estão aqui na terra. Engana todo mundo. Se Deus quisesse destruir a irmã Cida, se Deus quisesse destruir, é só ele vir presente. Satanás vira pó. Satanás vira pó. E cinzas. Viu? Ele para de existir. Ele para. Pode ir, menino, pode ir. Pede para ele tirar para você. Ou tira para ela. Tira para ela. Tira para ela. Obreiro é isso, obreiro é para ajudar. Isso. Então Deus houve guerra no céu, viveu os seus anjos, guerrearam. Você vai ver. Vamos continuar a palavra de Deus. Então Satanás engana as pessoas. O diabo só tem por ver quem ainda não aceitou Jesus, quem ainda não nasceu de novo, quem não nasceu da água, não nasceu do Espírito. Ele não tem poder. Então só sobre os homens que não são os filhos de Deus, Deus trata como os homens. Olha só. Vamos lá no livro de 1 Coríntios, para a gente entender melhor. Capítulo 15, versículo 54 em diante, que interessa para nós. Eu já preguei sobre isso, mas a primeira parte. Agora vamos entrar no aguilhão da morte. Tá bom? Quem abriu, diga graças a Deus. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 54. Vai ter que ter o quinto, viu? Porque tem muita informação. Capítulo 15, versículo 54. Diga assim: e quanto isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade. É difícil falar, né? Então deixa que o pastor leia. E isto que é mortal, diga-se os homens, comum. Diga-se que não nasceram de novo. Diga-se que não nasceram da água e do Espírito.
Entenda isso, tá bom? Então eu vou repetir. Enquanto isto, que é corruptível, se revista da incorruptibilidade. Presta atenção. Significa o quê? Que nunca mais você vai se corromper. Glória a Deus. Porque quem é nascido de Deus, a Bíblia diz que não vive pecando. Quem vive pecando, porque nunca teve encontro com Deus e nunca conheceu a Deus. O próprio Senhor Jesus disse. Lá no livro de Job também fala sobre isso. Então, aí vou repetir. Enquanto isso que é corruptível, se revista da incorruptibilidade. Isto que é mortal. Diga assim, eu não sou mais mortal. Diga assim, a morte já acabou para mim. Já passou para mim. Então vou lá. Isso que é mortal, diga assim, se revista da imortalidade. Peraí, pastor. Vamos entender. Você vê que é forte. Glória a Deus. Deus está falando para você não ser mais mortal. Porque a pessoa que está na carne, ela é mortal. A pessoa que anda no espírito, ela é guiada por Deus. O diabo não tem mais poder sobre, vamos repetir comigo, sobre ela. E que vocês estão dormindo? Não. Ou vocês estão viajando? Também na Hã? Está na maionese? Então vou fazer uma pergunta para você já já. Tem hora que a gente tá vendo. Então o que é mortal se revista do quê? É isso aí. É possível isso, pastor? É possível. Você tem que ser revestido da imortalidade. Quem vai ter poder sobre você vai ter o Espírito Santo. Glória a Deus. Não Satanás. Eita, Deus sabe. Parou aí? Calma. Olha quem nós somos em Cristo. Para você entender. Vamos lá. Qual que é? 15:54, agora continuando. Diga-se que é mortal, se revista da imortalidade. Diga-se então, cumprir-se-á a palavra que está escrita. Diga-se, tragada foi a morte na vitória. Você pode aplaudir ou não? Quando é que tragada foi a morte na vitória? Diga assim, quando o Senhor Jesus. Eu não vou ler lá, não vai tomar muito tempo, mas ficar na para próxima. Quando o Senhor Jesus vai para a cruz, ele está na cruz. Havia 2 salteadores do lado esquerdo, outro do lado direito. E a palavra de Deus diz que foi colocado pregos nas mãos do Senhor Jesus. Pregos nos pés do Senhor Jesus. Ajuntaram os 2 pés e pregaram com um prego. Era um tipo de prego. Isso eu vou entrar nesse assunto que não interessa para nós, né? Isso é muito antigo. Porque nem existia prego na época. Era um estilo de prego que eles tinham. Que doía mais, era pior, era mais grosso. E a Bíblia também diz que os homens, eles foram amarrados aqui no pulso, corda. Amarraram corda. Olha que engraçado. Quando deu o horário, entre 6 horas da tarde, antes das 6, o que aconteceu? Aqueles homens já estavam mortos. E Jesus não tinha nenhuma gota de sangue. Não tinha. Ele continuava vivo. Glória a Deus. Você entende? É aí que está o segredo.
Você pode aplaudir o Senhor? Quem está com sono, levanta a mão. Fala para o Senhor, você não dorme agora não. Porque o diabo está furioso, querendo roubar esta palavra para que você continue sendo mortal, carnal. Ele não tinha nenhuma gota de sangue. Diga assim: o Senhor Jesus é o autor da vida. Diga assim: Ele é a luz do mundo. Ele é a luz dos homens. Ele é a própria vida. Pensa nisso. Dá para pensar nisso? A outra parte é mais forte do que essa. Onde Jesus entra e ressuscita Lázaro, a morte pensou que venceu. São os primeiros que o Senhor Jesus trabalha na terra. Depois, Anaim, o filho dela estava morto, Satanás pensou que venceu. Depois a filha de Jairo. Vai ser outra parte. Eu quero que você entenda essa palavra de hoje. Então, presta atenção aqui. Não tinha nenhuma gota de sangue. E Satanás falou assim: o menino morre não? Como é que alguém vai matar alguém que é a própria vida? Quando eu falo para você, lá em Hebreus, capítulo 10, 38, 39, que o meu justo viverá da fé. Glória a Deus. Eu aprendi isso. Irmão, essa palavra tem um poder que você não sabe. Glória a Deus. O Jô era para estar morto, sim ou não? Sim. Era para estar morto. Quantas vezes ligar para o Jô, está morrendo, o coração dele está fraco. Está fraco. Um cara que saiu para viajar 12 horas na estrada, o coração está fraco, dirigindo. Tá não, tá forte. Como é que pode um cara que alguém liga, fala que está morrendo, que o coração dele está fraco, e vai viajar 12 horas? Fala para mim. Tem condições? E aí? Como é que você explica isso agora? Quando a palavra de Deus diz: o meu justo viverá da fé, não porque tem um coração batendo. Glória a Deus. Eu não preciso de um coração batendo no meu peito para mim continuar vivendo o que ele próprio disse. Quando ele disse viver, está falando de vida, irmão. Glória a Deus. Ou o que é então? Ei, explica então. O que é? Fala para mim. O meu justo viverá pela fé. É forte ou não é? Eu não vivo porque eu tenho um coração batendo. Deus, Ele é o Senhor Jesus, é o autor da vida. Glória a Deus. Não tinha, Vera, nem um pingo de sangue, Vera. Os médicos, cientistas falam que não tem como uma pessoa sobreviver sem sangue no corpo. Nunca vai ter como, nunca vai existir como. Então, eles morreram, o Senhor Jesus estava vivo. Glória a Deus. Aí o diabo fala assim, vamos continuar para você entender. Vamos lá, diga assim: então cumprir-se-á a palavra que está escrita, tragada foi a morte na vitória. Diga assim: onde está, ó morte, o teu aguilhão? Parou, Glória a Deus. parou. Glória a Deus. Você sabia que existe o espírito da morte? Que na Umbanda eles têm até assim uma, como é que fala? Eles têm assim uma estátua do espírito da morte com um aguilhão da morte. Quem já viu? Que é uma foice. Quem já viu? É igual. É. Isso. Mas tem, você vai ver lá onde eles vendem negócio de macumba. Aquilo ali é a foice do aguilhão da morte. Quem sabia? O diabo tem aquela foice. Quando o diabo vem para dar um infarto fulminante, e também esse é o destruidor, é o mesmo.
O destruidor é o que veio dar o tiro da misericórdia, acabou para você. Ele é o último que vem. Primeiro, vem o migrador ele migra. Ele vem de tempo em tempo. Ele vem, começa a destruir a vida da pessoa. Começa a comer, destruir a vida dela. Depois vem o cortador. Eu vou usar árvore. O migrador vem e começa a comer as folhas. Quando ele termina de comer as folhas, aí vem o cortador e corta todas as... Como é que fala? Os galhos. Depois vem o devorador e devora tudo. Financeiro, saúde, família. Eu vejo muitos homens que se separam da esposa. Por exemplo, vamos supor, ele era casado, tinha uma esposa. Eu vi vários casos. Eu fiz um estudo sobre isso. Ele saia com várias mulheres na rua. O fim desses homens são tristes. É triste mesmo. Eu aprendi, graças a Deus. Então veio o migrador, vai embora, ele não mata, ele só vem, começa a destruir. Cortador corta tudo, destrói tudo que a pessoa tem. Depois vem o devorador e devora tudo. Aí a pessoa já está no estado terminal. Quando ela está no estado terminal, cada um tem uma função. É demônios. Você viu lá? Nós lemos Apocalipse 9. Quando o destruidor vem, já foi-se. Acabou. Já está tomando morfina, o câncer já tomou tudo. Quem está entendendo isso? Glória a Deus. Irmão, essa palavra é muito séria. Não deixe o diabo te roubar. A sua vida depende disso. Se o diabo conseguir roubar essa palavra do seu coração, você dançou. E aí vem o destruidor, que é esse aqui. É o espírito da morte. Então, quando o Senhor Jesus estava na cruz, não tinha mais sangue. Quem lembra que veio com furaram até ele? Quem lembra disso? Já ouviu falar disso? Sim. E saiu água do corpo dele, sim ou não? Sim. Ali é espiritual. Ali era a foice de Satanás. Satanás veio, porque Satanás veio com a foice, ele mata a pessoa com a foice, quem sabia? Você vai ver já. Então ele falou assim, peraí, estava no inferno em festa, espírito da morte, fica lá. Quando ele morrer, você avisa aqui no inferno, vão fazer uma festa no inferno. Vai ser 4 noites de festa. Sexo à vontade, bebida à vontade. Lá tinha Pombagira, Maria Padilha, Ciganinha, Menininha, Sete Saia, Dama da Noite. Sexo à vontade. Homem com homem, mulher com mulher, homem com mulher, o que quisesse lá. Era sexo à vontade que estava no inferno. Então você avisa, viu? Nós estamos aqui na regressiva esperando morrer. O Senhor Jesus não tinha nenhuma gota de sangue. A cartada final era o aguilhão que ele tinha da morte. Mas diga-se, a morte não tem poder sobre o Criador, sobre o autor da vida. Pensa nisso. Glória a Deus. Glória a Deus. Presta atenção. Aí aqui é uma pergunta. Já vou fazer a pergunta. Ele não morre, ué, não morre, o cara, ele não morre não. Ué, não estou entendendo. Eles entenderam que eles tinham entrado numa furada com Deus. Você pode fazer o que você quiser com meu filho, mas depois que ele morrer, você não pode tocar em nenhum mais. Está proibido de tocar em quem quer que seja. Aí ele falou assim, mas tem um detalhe. E aqueles que não creem, que foram desobedientes, nesse você pode. Mas aqueles que nasceram da água do Espírito, você não toca. Glória a Deus. Legal, né? Legal. Aí o diabo olha para você, meu Espírito Santo, o diabo fala assim, opa, Legal. Falou tudo. pegou já. Agora você pegou. Agora você pegou. Mas aqueles que foram desobedientes, eu posso tocar, aí sim. Posso destruir, matar. Unir os homens, você viu lá, Apocalipse 9, o pecador.
Aquele que não quer nada com Deus. Engana as pessoas. Fala que o diabo é um Deus poderoso, é mentira que ele não é. Que ele não dá nada para ninguém. Quando as pessoas descobrem que Satanás é derrotado, que ele não dá nada, a pessoa para de servir a ele. Quem sabia disso? Até os macumbeiros, bruxos, para de seguir a ele. Então, o Senhor Jesus não dá para estar morto. Aqueles homens já estavam mortos. Ele não tinha mais uma gota de sangue. Aí o aguilhão da morte veio com a foice. Vem aqui, Mateus, vem aqui rapidinho. Sobe aqui no altar, fica aqui, ó. Ele veio com a foice. Cadê a foice? Não tem foice aqui não? Ele veio com a foice, ó. Pá, quando bateu, sabe como se a foice quebrou? Glória a Deus. Maravilhoso. A foice quebrou. O poder deles estava na foice. Que chama aguilhão da morte. Está entendendo agora? Glória a Deus. Quem está entendendo? Glória a Deus. Então ele veio com a foice e quebrou. E quando quebrou, foi na hora que o Senhor Jesus. Aí Jesus falou assim: peraí. Deus falou: seu filho, não tem muito tempo não. Você vai ter que se entregar para a morte. Porque senão vão ficar aqui anos. Vai chegar no tempo do Sindoval na igreja dele e você vai estar vivo ainda. Quem está entendendo agora? Está entendendo mesmo ou não? Se ele não se entregasse para a morte, ele não morreria. Porque a morte não tinha poder sobre ele. A função do Senhor Jesus era quebrar o aguilhão da morte. Você nunca ouviu isso? Nunca na tua vida você ouviu essa pregação. Nunca! Nunca! E aí quando quebrou, ele falou assim: fomos derrotados. Perdemos. E ele ficou lá. Falou assim: eu sou o autor da vida. Aí o pai falou assim: filho, se entrega logo, vai. Deixa ele pensar que venceu você. Aí Jesus: pai, lembra que ele entregou? Se ele não tivesse: pai, por que me desamparaste? Pai, eu entrego o meu espírito. Entregou ou não entregou? E se ele não tivesse entregado? E aí? Não tinha como. Agora você entendeu a palavra de Deus. Isso só o Espírito Santo está revelando para você hoje. Vamos lá para você ver se é isso mesmo. Olha o 55. Vamos ler todo mundo? Diga assim: onde está, ó morte, o teu aguilhão? Pega, onde está? Onde está? Você pode me responder? Ô Maria Helena, onde está, ó morte, o aguilhão? Onde está? Esse está quebrado. Não tem mais poder sobre nós. Porque o Senhor Jesus venceu. Você pode aplaudir ou não? Onde está? Ô morte, ei. E aí? Você vai poder... Não posso mais tocar em você. Você só vai subir quando chegar seu dia mandado por Deus. Porque eu não tenho mais poder sobre você. Quem está entendendo agora? Onde está o morto e o teu aguilhão? Onde está? Continuando. Diga glória a Deus, quem está entendendo. Vamos lá. Onde está o morte e o teu aguilhão? Onde está? Diga assim: ó inferno, a tua vitória. Diga assim: foi derrotado. Foi vencido. Diga assim: Jesus foi levado lá no inferno. Diga assim: lá no inferno, o Espírito Santo entrou pela primeira vez. E entrou nele. E ali ele recebeu, diga assim, um corpo celestial, um corpo glorioso, umas vestes brancas. Já pensou? Os demônios tudo em festa no inferno. E lá no inferno o Senhor Jesus no terceiro dia, ele ressuscitou.
surge lá no inferno. Ele levanta lá no inferno. E os demônios todos se curvam diante dele. Glória a Deus. Aí se você vê o primeiro tratado lá no livro de Atos, o Teófilo, que foi um tratado ali. Eu vou entrar nisso aí, não hoje. Que foi registrado, foi uma coisa tratada pelo próprio Deus. Glória a Deus. Que o Senhor Jesus pegou todos os demônios, trouxe aqui para a terra. O Terófilo pegou isso quando ele esteve aqui no Brasil. Isso eu nem sei quantos anos faz, mais de 26 anos, né? 25, 26 anos. Lembra, pastor? Ele ficou uma semana em São João, ensinando os jovens pastores. Eu estava lá. O senhor estava também, pastor? Estava todos, né? Eu não era pastor da graça ainda não, pastor. Eu era membro da graça nessa época. Foi em 98? 1998. Nós fizemos teologia com ele, né? O senhor também fez, né, pastor? Teologia com ele. Osborne. Um dos maiores pregadores do mundo. Amém? E o que aconteceu? O Senhor Jesus lá no inferno ressuscita. Os demônios se curvam diante dele. Todos. E ele pega a chave daqui, do inferno e da morte. Significa o quê? Diga-se, o diabo não tem mais a chave da morte. Como é que você vive, pastor? Um derrotado. O que eu vou ganhar? Se você trabalha numa empresa, tem o dono da empresa, é multinacional, bilionário, e tem o peão. Com quem você vai? Você é convidado para andar com. Qual que você vai andar? Com o peão ou com o dono da empresa? Então você é esperto, hein? Então é isso. Satanás está derrotado. Por isso que a palavra de Deus diz que quem é nascido de Deus, quem é nascido da água, quem é nascido do Espírito maligno, não lhe toca. Só para quem conhece a verdade. Por isso que a Bíblia fala: conhecereis a verdade é. O que você tem a dizer agora sobre isso? Se o da morte não tem poder sobre você. Não tem mais poder. Então onde está, ó inferno, a tua vitória? Onde está? Diga assim: coitado. Tadinho. Foi derrotado. Então você vai entender. Então, continuando aqui. Ora, o aguilhão da morte e o pecado e a força do pecado é a lei. De novo, aqui é forte, hein? Aqui já é outro estudo, tá? Diga-se, diga-se, ora, o aguilhão da morte é. Mas é isso mesmo? O aguilhão da morte é isso que nós vamos ler? É ou não é? Vamos lá. Diga-se, ora, o aguilhão da morte é o pecado. E a força do pecado é a lei. Por isso que eu falo da lei, pastor. É aqui que entra a lei. A morte só tem poder de quem está na lei. Você leu comigo, leu ou não leu? Quem está na lei, o aguilhão da morte tem poder sobre ela? Sim. Pronto, você entendeu. Então a força do aguilhão da morte é o pecado. E o que é pecado? O pecado é Jesus que não veio, que não morreu, que não venceu. Tem uma mulher que está cuidando dos meus ternos. Ela está cuidando dos meus ternos, vou pegar na segunda. 4 ternos que eu vou pegar na segunda. E ela não deu tempo de ter terminado. Essa mulher é do 7º dia, né, Fernanda? Ela tinha um compromisso comigo de entregar na quinta-feira os ternos, né, Fernanda? Eu falei: quinta-feira eu entrego os ternos. É uma costura nova que eu arrumei, uma profissional. E aí quando foi na quinta-feira, não vai dar para terminar. Na sexta-feira eu te entrego. Tá bom. Aí quando foi, ela mandou um recado, falou assim: não deu para terminar. E eu trabalho só até o pôr do sol, né, Fernanda? Porque eu guardo o sábado. Você entender? Quem guarda o sábado está na graça ou na maldição da lei? A lei é maldição ou é bênção? Eu já preguei sobre isso. Ela falou assim: de sábado
Ó, na sexta-feira, depois do pôr do sol, eu não atendo mais telefone. Mas se o filho, vamos supor que o filho dela, ela tem um filho pequeno, ele passa mal, tem convulsão, passa quase morrendo, ela não vai para o hospital para socorrer? Não vai não, né? Ela já me morreu. Pois que Jesus disse. Não vai deixar. Eu duvido. Ela não deixa não. Você entendeu? Você acha que ela vai deixar? Vai nada, ela vai correr para o hospital. Ela não está nem aí. Então para que serve uma coisa que é morta? Uma coisa que está atrasada, que não funcionou. Então, a força do pecado está na lei. A morte está onde? Na lei. Na graça é a vitória. Por isso que ele pergunta: onde está o inferno, o teu aguilhão? Perdão, onde está a morte, o teu aguilhão? Espírito da morte, vem cá. Vem cá, Espírito da morte. Pois não. Onde está o teu aguilhão? Cadê? Mostra para mim. Que a Bíblia está falando que esse aguilhão está quebrado hoje. Você não tem mais poder sobre mim. Quem está entendendo isso? Onde está o inferno na tua vitória? Mostra para mim. Não tem. Eu expliquei lá atrás. Foi quebrado. Glória a Deus. Então na hora que veio, agora eu acabo com ele. Jesus só estava esperando isso acontecer. Pá! Quebrou. Quando quebrou, ele falou: agora eu entrego. Mas para vocês eu não entrego não. Eu vou entregar por conta própria, não vocês que vão tirar. Sobre mim vocês não têm poder. Quem está entendendo agora? E aí ele se entregou para a morte. O diabo pegou, levou. Só que quebra, só que eles se arrependeram. Se pagaram o preço. Coitados, viu? Você está entendendo? Então essa é a pergunta que eu faço. Então quem é nascido de Deus, o maligno não toca. O maligno não toca. E nascido de Deus, o Senhor Jesus explicou para Nicodemos: quem não nascer da água, do batismo, se eu for só batizado e não receber o Espírito Santo, eu subo para o céu? Não. Jesus deixou bem claro, para ninguém ter dúvida, a importância do Espírito Santo. E o Espírito Santo habita no coração cheio de mágoa? Não. O Espírito Santo habita numa pessoa que é fofoqueira? Não. O Espírito Santo habita na pessoa que fala mal das pessoas? Não. O Espírito Santo habita numa pessoa que fica pecando, fica adulterando, mentindo, se prostituindo, matando, roubando. Fica? O que ele faz? Se afasta. Igreja, Deus é bom com você. Glória a Deus, Pai. A palavra mais importante da sua vida é essa palavra de hoje. Fala para o teu irmão: acorda, irmão. Acorda, irmão. Não deixa o diabo roubar a tua coroa. A tua coroa é o azeite, é o Espírito Santo. Glória a Deus. Entendeu? Entendeu aqui? Glória a Deus. Então é isso. Hoje é o quarto, né? Vai ter o quinto. Você vai ter a continuação dessa palavra. Glória a Deus. É muita coisa para pregar hoje. Você vai ver o Senhor Jesus ressuscitando pessoas na terra. Que o guerreiro do amor pensou que venceu, quebrou a cara. Vou fazer esse estudo depois. Mas o diabo engana todo. Aí lá no livro de Jó, só para terminar, pode descer, Mateus. No livro de Jó, não precisa abrir não. Não precisa abrir não. A palavra de Deus diz que os filhos de Deus, na madrugada Jó, com o povo de Deus, os filhos de Deus, estavam sacrificando no altar. Primeiro eles adoraram a Deus, estavam sacrificando, e Deus veio receber o sacrifício. Presta atenção. E quando ele veio receber o sacrifício, quem estava ali no meio dos filhos de Deus também? Quem? Satanás. E Deus pergunta: Satanás, de onde vem? Sim ou não? Sim. De rodear? De passear? Está vendo meu servo Jó? Não há ninguém na terra igual a ele.
homem temente, obediente, se desvia do mal. Presta atenção uma coisa. Olha para cá, vem aqui, Mateus. Vem aqui, Mateus. Jó e o povo de Deus. Vem cá, Vera, também. Vem cá também você. Fica aqui, todo mundo aqui adorando a Deus, sacrificando no altar, cuidando, vai cuidando das coisas do altar, e finge que está cuidando. E Jó ali na frente. E Deus vem, conversa do lado de Jó, Satanás também do lado, quero que você entenda isso. Observasse do meu servo Jó. Ninguém, conversando os dois. Diga se Jó estava ouvindo. Estava? Mas eles estavam ali conversando ali do lado de Jó? Sim. Observasse do meu servo Jó, não há ninguém na terra igual a ele, homem temente, obediente, desvia do mal. E Satanás fala assim, mas o seu servo quer de bênção. O que eu quero que você entenda aqui? Pode ser. O que eu quero que você entenda é que os demônios foram lançados aqui na terra, seus anjos foram lançados com ele, ele é real. Tem pessoas que não acreditam nisso? Não acredita. Tem uma igreja que chama Comunidade da Graça. Emerson Viana. Não estou falando mal dele não. Tá? Estou falando que ele prega isso. Ele prega que demônio não existe. Nunca existiu. Que quando fala que o diabo, o ladrão não vem senão a roubar, a matar, ele fala que não é o diabo. Ele prega isso. Então quer dizer, o diabo engana até as igrejas. O diabo engana. As igrejas, o diabo está infiltrado nela. Quem estava ali, Deus, recebendo o sacrifício dos filhos de Deus. Questiona isso. Meu servo Jó, não há ninguém igual a ele. Também, Jó não escutava nada. O diabo às vezes está na sua casa. Quantas visões que eu tive do diabo na casa da pessoa? Quantas visões que eu perdi a conta? Já perdi. Diabo na casa da pessoa. A pessoa não vê. Alguns, quando já está possuído, totalmente dominado, consegue ver vultos. Consegue ouvir vozes, mas de demônios. Isso acontece com toda a maioria da humanidade que está sobre a terra. Eu mesmo era assim. Eu via cultos, ouvia alguém me chamando, com voz de alguém que eu conhecia. Quem já passou por isso aqui também? Eu já passei. Eu já passei, então eu lá, peraí. Ninguém estava me chamando. Ver vultos. Então os demônios estão aqui, enganando todo mundo. Ele vem em forma do câncer. Já preguei sobre isso. Vem em forma de nódulo. Vem em forma de mioma. Ele cria forma no corpo da pessoa materializado. Você tem que entender. Isso que eu estou pregando é verdade. É o Espírito Santo abrindo os seus olhos, ensinando os mistérios do reino dos céus para você hoje, nesta noite. Acho que você vai aprender. Glória a Deus. E quando você aprende, tem um conhecimento, não de teologia, mas o Espírito diz à igreja, porque aqui é conhecimento de vida, para você ter vida, ter saúde, ter paz, ter um lar abençoado, porque o céu começa aqui. Glória a Deus. Porque Ele veio para nos trazer vida, saúde, paz, prosperidade com abundância. Ele não veio trazer escassez, não. Eu vim para que vocês tenham vida, saúde, paz. Glória a Deus. Aleluia. Para que vocês sejam felizes. Eu bato na porta. Se alguém ouvir a minha voz, abrir, eu entrarei em sua casa, eu vou cear com você, eu vou me alegrar com você, eu vou me alegrar com o seu casamento, eu vou me alegrar com os seus filhos, eu vou me alegrar quando eu sentar na mesa para comer junto com você, o pão nosso cada dia nos dai hoje. Glória a Deus. Aleluia.
Ele quer se alegrar com você. Deus quer ver você feliz. Deus quer ver o casal realizado, o casal feliz, tanto a esposa feliz como o marido feliz. Isso que Deus está no coração de Deus. Que seu futuro seja um futuro brilhante, um futuro próspero, um futuro pleno. Deus não veio. Eu não conheço um Deus que castiga. Eu já ouvi falar pessoas assim, olha, pastor, sabe uma mulher mexeu comigo que mora na minha rua? Olha, mexeu comigo, vai ver. Olha, pastor, está na cadela roubado, bateram nela, está no hospital interno, tá vendo, pastor? Mexeu comigo, eu falei, então não é Deus. Essa igreja, mas pastor, mas minha igreja é assim. O pastor prega isso. Que mexeu comigo, meu irmão, Deus não é assim. Deus não castiga ninguém, irmão. Aprenda uma coisa. O homem colhe o que o homem planta. É a lei da semeadura. Não é Deus que fez. O homem que plantou e colheu aquilo que ele plantou. Por isso que eu falo que maldição sem causa não vem. Para mim ter um câncer, tem que ter uma causa para o câncer vir. Para mim ter diabetes, tem que ter uma causa. Para mim ter um coração inchado, tem que ter uma causa. Para mim ter um câncer no cérebro, tem que ter uma causa. Qual é a causa disso? Eu já sei. Uma mágoa de um pai, uma mágoa da mãe. Uma pessoa que da tua família que morreu, você não perdoou. Você vai ter um câncer no cérebro. Tem outra, coração inchado, também é família. Você não pode ter mágoa de ninguém. Você tem que ter um coração limpo. Quando a Bíblia fala que maldição sem causa não vem, tem que ter causa. Se você é uma pessoa justa, se você é uma pessoa que conhece a verdade e anda na verdade, que guarda os mandamentos, os estatutos, as leis, os juízos e pratica, o primeiro que eu falo, que acima de tudo que eu pratico, é amar Deus sobre todas as coisas, buscar primeiro o reino de Deus. Isso eu pratico o tempo todo. Vocês sabem, eu ligo para a pessoa quando não busca. Não existe aliança com Deus se você não tem um compromisso com Deus. Não existe aliança de um casamento com uma moça ou com um rapaz se você não tem fidelidade e compromisso com ele. Não existe. Eu estou noivo, a minha noiva está lá me esperando no sábado, e eu vou para as baladas, eu vou para as festas, fico o mundo. Não fui para a igreja. E ela descobre, quebrei a aliança. Ela vai, só se ela for boba, querer casar comigo, um cara de balada. Um cara que está no mundo, preso no mundo ainda. Quem está entendendo isso? Deus é a mesma coisa. Não existe aliança se você não tem compromisso, irmão. Você está vivendo a sua própria vida, andando pelos seus próprios caminhos. Como lá no livro de Ageu. E as pessoas correm pelos seus próprios caminhos, não quer saber dos caminhos de Deus. Você quer ser abençoado, irmão? Só tem um jeito. Só tem um jeito. Aliança. Enquanto você não colocar Deus em primeiro lugar, amar Deus mais do que o ar que você respira, mais do que todo o dinheiro desse mundo, nada mais pode estar importante do que Deus. Nem teu pai, nem tua mãe, nem teu marido, nem tua esposa, nem irmão, nem irmã, nem filho. Glória a Deus, aleluia. Se você não fizer isso, não tem aliança. Esquece a aliança. Aliança é a renúncia. Aliança é compromisso. Eu caso com a Fernanda. Eu tinha os costumes de ir para salão de quadra. Todo sábado, domingo, eu passava o dia inteiro no salão de quadras. Quadra de salão, para o contrário. E aí eu vou poder continuar minha vida? Bebendo com os amigos, vou poder continuar? Não. E se eu casar e continuar com essa vida, vai dar certo o casamento? Não. Mesma coisa. Você tem que saber que você casou. Você agora é crente, irmão. Ou então você não precisa ser crente, continua levando a sua vida. Você está feliz de estar, então continua. Você tem que fazer suas escolhas. Casar e não tem compromisso, então não casa. Fica solteiro. Fica solteiro. Casou, você vai viver para ali. Vamos jogar bola hoje, eu não posso ir mais, cara. Agora eu casei. Tem que cuidar da minha esposa, tem que cuidar do meu marido. Ó, vamos
vamos lá, vai ter um sambão ali, ó. Vai ter um sambão, vai ter bebida lá no barzinho, lá perto lá, tal. Vai ter um pancadão. Mas eu era antes que eu ia, agora eu sou uma nova criatura. Fala nisso, Renata, chama a sua amiga lá, a minha lá de São Mateus, viu? Eu tenho o telefone dela. Lembra dela, moreninha? Camila. Eu lembrei dela esses dias. Deus manda você entrar em contato com ela, porque ela está precisando. Entre em contato com ela, convida ela para vir na igreja. Às vezes a gente abandona as pessoas. Não pode abandonar. Então, aliança com Deus, igreja, é a mesma coisa. Agora, se você servir a Deus de qualquer jeito, você vai ser abençoado? Não vai. Cadê a Daniela? A Daniela. Nunca mais voltou no... Olha, está com o Espírito Santo ainda. Só está cansadinha, coitadinha dela. Mas o Espírito Santo está nela. Glória a Deus. Ela está leve. Ela está bem leve. Eu olhei para tentar uma dela. Porque a janela do seu coração é os seus olhos. Que é a janela do seu coração. Quando você abre a janela, está escuro. Clareia. Não está no claro? Então, é os seus olhos. Então, quem está entendendo a palavra de Deus? Então, é isso que Deus falou para você nessa noite. Então, é a quarta da derrota de Satanás. Obrigado. Você entendeu, Vera? Ficou melhor ainda, né, Vera? Então, só para concluir, terminar. Então, os demônios estão aqui. Anda na rua, você tromba com eles. Você não vê eles. Eles ficam conversando a seu respeito, você não vê eles. Às vezes ele está na sua casa e você não vê eles. Sabia disso? Quando os demônios estão numa casa, todo mundo fica doente. Eita, não. Todo mundo fica doente. Vem miséria, dívidas, as portas se fecham. Doenças. Todas aquelas casas ficam doentes. Um vai para a droga, outro vai para a prostituição, outro vai para... assim por diante. E vai você com essa casa, os demônios estão reinando nessa casa. Jesus tratava assim como sinagoga de Satanás. Ele fica ali que dá para Satanás, essa casa é minha. Aqui eu que mando. Aqui eu que mando nessa casa. Essa família é minha. Fazer a minha vontade. Quem está entendendo isso? Glória a Deus. Então a lei é isso. Então por isso que eu não gosto da lei. Porque se fosse pela lei, acho que eu nunca mais sairia da prisão. Tinha que pagar muitos anos, viu? Até você mesmo. Se fosse pela lei. Se fosse pela lei, você acha que você estaria aqui? Não. Estaria não. Lembra quem você era quando você estava no mundo? Dá para lembrar? Dá. Alguns aqui eram liberal. Liberal, que eu quero dizer. Pecador mesmo. Dos mais sujos. Não estou te julgando. Estou pregando a palavra. Pela graça, graças a Deus. Glória a Deus. Se não fosse a graça, Maria Helena, eu sei que você sempre foi santinho. Foi. Pela graça eu estou salvo. Pela lei eu estou condenado. Então você entendeu isso? Se coloca de pé em nome de Jesus. Tem louvor, obreiro? Tem louvor, pastora? Tem louvor? Fica de pé, vamos adorar a Deus. E eu quero orar forte aqui hoje. Mas bate com a palavra? Bate. Tem que eu levo, Tata? Tem que bater com a palavra. Tem que eu levo? Tem que bater. Ai, Se pai. bater com a palavra, pode ir. Pai, me dê. Fica à vontade, vocês sabem. Tomar um pouquinho. Quem está aqui entendeu a palavra de Deus? Entendeu, irmão? Você viu que o capa preta não tem mais poder sobre você? Infarto fulminante? Só Deus? Tem mais vezes, hein? Aqui sabe o que você aprende isso? Glória a Deus. Igreja, você vai adorar a Deus. Eu vou orar por você, tá bom? Eu quero orar por você. Amém? Você vai orar junto comigo, tá bom? Feche seus olhos e adora a Deus, se esvazie. Se esvazie, igreja. Fala, Senhor, entrega a minha vida nas tuas mãos, meu coração.
minha alma, meu espírito. Senhor, eu entrego meus caminhos, eu entrego todo o meu ser, o meu viver, o meu futuro e também digo o meu destino está nas tuas mãos, Senhor. O meu destino está nas tuas mãos. Fala para ele. Senhor, eu te peço, tem misericórdia da minha casa, dos meus familiares, entes queridos, porque eu também coloco, Senhor, a vida de todos eles nas tuas mãos. Fala para ele desse jeito. Eu coloco meu marido. Eu coloco, Senhor. Eu peço, tem misericórdia deles, Pai. Tem misericórdia da minha família, Pai. Que ainda não conhece a verdade. Tem sábado que conhecia, mas não conhece, foi enganado. Oh, Pai querido, Pai amado. A tua igreja está orando. A tua igreja está reconhecendo a pequenez, a insignificância. A tua igreja está reconhecendo o Senhor como o Senhor e Salvador. Fala com Deus, igreja. Fala, Senhor, me perdoa. Eu tenho sido tão ignorante, tão egoísta. Às vezes eu tenho pensado nas minhas coisas, porque cada um corre os seus próprios caminhos. Oh, Pai querido, Pai amado, toma cada vida em tuas mãos agora, Senhor. Toma a casa dessa pessoa. Essa pessoa que está ouvindo pelo YouTube, Senhor. Senhor, estenda as tuas mãos em direção a esta casa, a esta família. Que a família está arruinada, destruída. Pai, entra agora nesta casa e destrua todas as obras, todas as manobras, dardos inflamados, seta de Satanás. Que seja quebrado, despedaçado, que o laço seja despedaçado. Oh, Pai querido, Pai amado, toma, Senhor, cada vida em tuas mãos. Toma agora. Oh, Pai, nós te agradecemos por essa palavra que nós recebemos hoje. Nós agora sabemos que o aguilhão da morte foi vencido, o inferno foi vencido. Onde está? Não deixa nada acontecer, meu Senhor Pai. Toma minha vida, toma a vida do meu esposo. Onde está a morte? Toma minha casa. Onde está a morte, o teu aguilhão? Onde está o inferno, a tua vitória? Tem poder sobre minha casa. Oh, meu irmão, minha irmã. Para roubar as bens. Satanás está nas igrejas infiltrado. Seus demônios. Roubando a sua bênção. De onde vem Satanás? De rodear a terra, passear por ela, procurando alguém que está com porta aberta para me entrar. Está vendo meu servo Jó? Então Satanás, ele não está satisfeito com você ouvir essa palavra. Se no teu coração entrou alguma tristeza, no finalzinho da palavra, o demônio estava do seu lado e você não viu. Ele colocou um pensamento de tristeza em você e satisfação, porque Deus mostrou daqui do altar. Para você ficar na carne. Porque essa palavra é palavra para vencer a morte. Para não ter mais poder sobre você. Onde está a morte? O teu aguilhão. Onde está o inferno? A tua vitória. O apóstolo Pedro manda um alerta para as igrejas. Feche seus olhos, por favor. Não abra não. Não abra. Sede sóbrio, vigiai. Porque o diabo está ao redor. Ao redor, onde ministra a palavra. Eles vão ali. Eles vão ali para roubar as bênçãos das pessoas. Roubar a semente, que é a palavra que foi semeada no coração das pessoas. Satanás começa a chegar diante do ouvido da pessoa e falar com ela.
Eu vou orar por você agora, para que o diabo não roube a tua bênção. Por isso que muitas pessoas não recebem. Porque o diabo vem no ouvido e fala, depois a pessoa abre a boca e fala também. Aí ela perde a bênção. Então, em nome do Senhor Jesus, meu Deus. Ô Pai querido, Pai amado, a tua igreja está em alerta. Que o diabo está na igreja, semeando nos ouvidos, no subconsciente, Senhor. Pai querido, eu te peço em nome do Senhor Jesus, na autoridade, na unção que o Senhor colocou sobre minha vida, Senhor. Eu te peço, desça com fogo agora. Desça com o teu poder aqui nessa igreja, Senhor. Começa a passar com o teu poder, primeiramente no consciente e no subconsciente dessa pessoa. Meu Deus, queima agora. Faça virar pó e cinza, Senhor. Começa queimando desde o alto, da cabeça até a planta dos pés. Onde houver um espírito imundo, um espírito maligno, meu Deus, que ele caia por terra agora. Todo laço do passarinheiro, toda peste perniciosa, o laço da morte, toda mortandade, Senhor, peste que anda na escuridão, epidemias que vêm do inferno, mandada por Satanás, sobre aqueles que estão com porta aberta. Meu Deus, faz cair por terra agora. Faz cair por terra agora, seja quebrado todo laço de Satanás, todo laço de enfermidade, todo laço da morte. Satanás, aqui você não tem poder, Satanás. A tua presença aqui não é bem-vinda, Satanás. Então pode pegar o que é seu e ir embora dessa vida agora, Satanás. Você que falou no ouvido dessa pessoa, Satanás, que deixou o coração dela triste, e ela estava quase perdendo a bênção por causa do orgulho que estava no coração. Pode sair agora, Satanás. Pode abandonar essa vida agora, Satanás. Pode sair da vida desse homem, Satanás. Pode abandonar a vida dele agora mesmo, Satanás. Sai da casa dele, Satanás. Meu Deus, envia um exército de anjos, querubins e serafins, com uma espada nas mãos desembanhada, Senhor. Envie em direção ao lar desta pessoa, em direção ao bairro que ela mora. E começa anjos passando pelas calçadas, pelo bairro, pelas ruas, pelas vizinhanças. E onde houver um demônio reinando, que é os tranca-ruas, que é os 7 encruzilhadas, que é o eixo do lodo, que é o espírito da miséria, que é o espírito da morte, que é denominado pelo capa preta, o eixo caveira, que é o espírito das dívidas, da escassez, da incredulidade, da dureza de coração. Anjos, vai quebrando todo laço agora, vai libertando o lar dessa pessoa agora, vai libertando os familiares, os entes queridos. Onde você tiver demônio, pode cair por terra, porque a hora já foi dada. Pode cair por terra, pode abandonar o lar dessa pessoa, pode abandonar o marido dessa mulher, pode abandonar a esposa desse homem. É você, espírito da frieza conjugal, da rejeição, da frieza. Pode sair, Satanás. Pode sair agora mesmo. Pode abandonar a vida desse homem, Satanás. Pode abandonar a vida dessa mulher, Satanás. É você, tranca a rua que comanda o bairro que ela mora. Pode cair por terra e sair de lá, Satanás. Porque agora está
chegar, você tem que sair. Aquela encruzilhada não é mais tua, Satanás. E ali ninguém vai mais fazer trabalho de macumba. Ali ninguém vai fazer mais trabalho de bruxaria. Porque o anjo vai estar vigiando. Porque essa pessoa mora perto de uma encruzilhada. Então pode sair de lá, Satanás. Pode sair de lá agora mesmo. Pode abandonar a saúde dessa pessoa, Satanás. Pode abandonar os caminhos dessa pessoa. Meu Deus, quebra agora todo o laço. Quebra agora, Senhor. Quebra agora as correntes do inferno. As prisões do inferno. Os grilhões dos infernos sejam quebrados. Que as prisões sejam quebradas e despedaçadas. Que as portas se abram para que essa pessoa seja liberta e livre. Em nome de Jesus, Satanás. Pode abandonar agora. Você não vai roubar a bênção dessa pessoa, Satanás. Quase que você roubou. Porque essa palavra é palavra de libertação. É a palavra mais forte que já foi pregada aqui nessa igreja. Nunca antes nós ouvimos uma palavra dessa. Então, Satanás, pode abandonar essa vida agora mesmo, maldito. Eu te ordeno que você saia dessa vida agora. Pode sair do corpo dessa pessoa. Meu Deus, quebra agora tudo que está no subconsciente dela. Que foi a semente que Satanás lançou. Ele deixou uma sementinha para dar frutos. Mas que essa semente seja queimada, Senhor. Que essa semente seja despedaçada. Pode sair, Satanás. Porque eles são filhos de Deus. Eles ouvem a voz de Deus. Deus repreende e castiga a todos quanto Ele ama. Então você, Satanás, não tem mais o poder. Pode abandonar agora, maldito. Vai embora agora mesmo. Pode sair, maldito. Pode abandonar essa vida agora, Satanás. Pode sair dos caminhos dela, Satanás. Pode sair da saúde dela. Pode sair da vida financeira, monetária e econômica dela. Pode sair do casamento dela. Pode sair de todas as áreas da vida dela, Satanás. E em nome do Senhor Jesus, que seja quebrado agora. Que seja despedaçado, você espírito da gripe, da febre, da infecção, da inflamação. Eu te repreendo. Eu amaldiçoo esse mal que está nesse corpo. Eu amaldiçoo a rinite, a sinusite, a bronquite. Eu amaldiçoo. E pode sair, Satanás. Porque não tem mais poder sobre esse corpo. Todo mal, toda maldição. Diga-se, meu Deus e meu Pai. Meu Deus e meu Pai. Em nome do Senhor Jesus. Eu aceito a repreensão do Senhor. Porque eu sei que o Senhor repreende e castiga a todos os filhos que o Senhor ama. Diga, meu Deus, eu me coloco debaixo da tua unção, debaixo da tua autoridade e me esvazio. Diga, meu Deus, eu uno agora a minha fé com a fé do apóstolo Sindoval, e nós vamos ligar aqui na terra esta oração, e em nome de Jesus eu exijo, eu ordeno que todo mal, toda maldição, toda obra de Satanás da minha vida, da minha saúde, dos meus caminhos, da minha casa, da minha família, de tudo o que é meu, eu exijo agora, eu ordeno agora, pode sair, vai embora da minha vida, da minha saúde, dos meus caminhos, dos meus negócios, da minha casa, da minha família, dos meus entes queridos. Eu exijo, eu ordeno todo o mal, toda a maldição. Diga em nome de Jesus, de Jesus, de Jesus. Tira a mão e diga: sai, 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 sai. Diga assim: não volte, nunca mais. Levante as suas mãos.
Olha para o céu. Diga assim: meu Deus e meu Pai, eu creio, Senhor, que eu venci a morte, a natureza de Satanás não tem mais poder sobre mim. Minha mente é blindada, minha mente é de Cristo. Meu Deus, fala comigo, estou pronto para ouvir a sua voz. A porta do meu coração, da minha vida, que a entrada, que a saída está aberta. Senhor, entra, ocupa agora essa casa que é tua. Diga: meu Deus, eu te louvo, eu te glorifico por esta palavra que eu recebi nesta noite. Eu tomo posse de todas as bênçãos que o Senhor tem para a minha vida agora. Eu recebo todas elas, que todas as suas promessas agora venham se cumprir na minha vida. Diga: eu creio e recebo em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo. Diga: em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Diga: glória ao Pai, glória ao Filho e glória ao Espírito Santo. E aplauda o nome do Senhor bem forte. Amém, igreja? Amém. Glória a Deus. Nossa, Glória a Deus, Pai. Satanás está furioso. Glória a Deus. Quando Satanás ele encontra uma porta aberta, é importante, igreja, quando o pastor se recebe a palavra, você fechar os olhos. Porque se você ficar com os olhos abertos, você está na carne. Você já aprendeu isso? Então Satanás, a presença dele estava aqui. Ele não está contente de você ouvir essa palavra. Deus falou comigo na quarta-feira para ministrar essa palavra. E na hora que você estava ouvindo a palavra, alguns o demônio estava no ouvido dele. Alguns estavam dormindo. Alguns, quando sair daqui, não vai lembrar mais da palavra. Porque ele roubou já de alguns aqui. Infelizmente. Quando você está na presença de Deus, você tem que se esvaziar. Quem está no controle do altar é Deus, não é o pastor Siloval. Eu não tenho controle de nada aqui, igreja. Glória a Deus. No dia que eu estiver na carne, eu não subo para pregar no altar. Te garanto. Eu não vou subir. Porque eu não vou ter nada para falar. Aí você igual os outros. Eu nunca vou fazer isso. Então Deus falou com você. Então você viu que o pecado é a lei. O pecado, o que é o pecado? É a velha criatura. Nicodemos não nasceu de novo. Nicodemos era o que? Carne, lei. Sim ou não? Sim. Jesus disse que o pecado é a lei. É a mesma coisa. Quando eu entro no pecado, eu volto para a lei. Entendeu? Glória a Deus. Se eu não tiver o conhecimento da graça, do advogado, que é o Senhor Jesus, se eu não tiver esse conhecimento, eu volto para a lei. E aí o diabo vai ter poder sobre mim. Enquanto eu estiver na graça, o diabo não tem poder sobre mim. Quem é nascido de Deus, diga assim: maligno não. Quem anda no espírito, a morte não tem. E quem anda na carne, ela tem? Tem. Eu estou no espírito. Ó, eu estou aqui flutuando aqui, se você quer saber. Oh, glória a Deus. Meu corpo está pegando fogo, se você quer saber. Glória a Deus, Pai. Estou leve, 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 leve. Sentindo fogo me queimando por dentro. Glória a Deus. Que é o Espírito Santo. Então essa palavra guarda, igreja. A Fernanda vai colocar no YouTube hoje ainda, hein, filho? Eu vou pedir um favor para vocês. Posso pedir? Antes de dormir, todos vocês vão assistir.
antes de dormir. Veja várias vezes. Veja várias vezes. Tá bom? Ô Vicente, passa pro YouTube dele, viu? Sindoval Link. Vamos tentar entrar. Tá? Você viu a pregação de hoje. Passa pra ele, viu? É importante você ver, cara. Senão você vai perder. Não pode perder o que você recebeu aqui hoje. Glória a Deus. Pode? Não. E a pessoa, se não tivesse registrado, como é que ia ficar? Você ia sair daqui, o diabo ia tentar roubar. Escuta o que eu estou te falando. Hein? Tem esse poder? Tem. Ele tem. Ele tem. Então guarda essa palavra. Tirou todas as suas dúvidas, filhão? Agora você não precisa mais de pedir para ninguém explicação mais, né? Então tá bom. Então hoje você viu que o Senhor Jesus é a própria vida. A morte nunca teve poder sobre ele, porque ele é a ressurreição. Ele é morte também, ele é tudo. Ele é o dono de tudo. Ele que criou as trevas, quem sabia disso? Foi ele. Ele é tudo. Por isso que eu amo ele demais. Aí eu não entendo como é que uma pessoa para de servir a Deus e começa a servir o diabo. Isso eu não entendo. Né? Voltar, por exemplo, eu estou trabalhando na multinacional, como gerente geral. Aí eu volto trabalhar como faxineiro, numa empresa de faxina, de limpeza. Hã? Só se for doido, né? Então, você pode aplaudir o nome do Senhor mais forte. Amém? Está completo hoje? Então pode sentar em nome de Jesus. Mas o louvor entrou também? Não? Deu para cortar? Então você, Deus abençoe. Forte abraço, a sua vitória chegou para você. Só comemorar a sua vitória. Deus abençoe.